Olá, tudo bem? Gente, vamos a mais um bloco, vamos trabalhar agora as fontes, quer dizer, da onde nasce o direito administrativo, da onde brota o nosso direito administrativo. Você vai lembrar na sua prova que nós temos 4 fontes inicialmente, ou seja, qualquer livro que você for estudar, você vai ver as seguintes fontes, ó. A lei em sentido amplo, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Mas também lá na sua prova você pode anotar sim que os princípios gerais do direito administrativo também são fontes. Então nós vamos ter aí 4 fontes que são as mais comentadas pela doutrina, mas se a banca afirmar, colocar lá na sua prova, que os princípios gerais do direito administrativo representam fontes, você vai colocar que a questão está correta, viu? Aí vamos ver aqui então. Coloquei aqui no nosso quadro, fontes do direito administrativo, que é o nosso tema. Aí vamos ter aqui a lei, vejam só, gente, em sentido amplo, tá? Lei em sentido estrito, falamos que é a lei formal, aquela editada pelo Poder Legislativo. Mas também nós vamos ter aqui o que chamamos, o que a doutrina chama de fonte de lei em sentido amplo, que vai englobar também os regulamentos, como, por exemplo, um decreto, uma resolução, um regimento interno, ou seja, alguns atos administrativos normativos. Você vai lembrar também que os tratados internacionais, aos quais ali foram recepcionados, pelo nosso país, também são considerados fontes do direito administrativo, viu? Então lembre que não é só a lei em sentido estrito, mas também os regulamentos e os tratados internacionais. Gente, próxima fonte, a doutrina, que representa o estudo, realizado pelos cientistas do direito administrativo. Aí vamos ter vários doutrinadores importantes para a nossa matéria. Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silvia Zanella de Pietro, José Carvalho de Santos Filho, o Eri Lopes Meireles, que já faleceu faz tempo, mas a obra dele é muito utilizada até hoje, Marçal Justen, na parte de licitação pública, ou seja, gente, são os estudiosos do direito administrativo. Lembramos que o direito administrativo, gente, ele não é codificado. Nós não temos um código de direito administrativo como há no direito penal, no direito civil. No direito administrativo, nós vamos ter várias leis esparsas que vão formar o arcabouço jurídico do estudo do direito administrativo. Como, por exemplo, a Lei 8.112, a Lei 866, Lei 8.429, Lei 9.784, ou seja, várias leis que vão formar o estudo da nossa matéria, viu? Daí realmente a importância da doutrina para traçar, alguns conceitos, alguns parâmetros para a nossa matéria. Também, gente, a jurisprudência. Eu coloquei até o conceito de jurisprudência aqui na nossa tela. Dê uma olhadinha, por favor, ó. Então, jurisprudência, que representa o conjunto, vejam só, de reiteradas decisões do Poder Judiciário no mesmo sentido. Então, de tanto o Poder Judiciário decidir da mesma forma, vai fixando a jurisprudência dentro daquele tribunal. Como, por exemplo, no âmbito federal, tá? Quem é aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem o direito subjetivo à nomeação. O que é o direito subjetivo? É a capacidade, ou seja, o direito que o aprovado tem de exigir a sua nomeação. Ah, professor, então eu fiquei dentro do número de vagas previsto em edital, então eu posso exigir minha nomeação? Sim. Só que a administração tem todo o prazo do concurso para te nomear. Se por acaso, terminando o prazo e a administração pública não efetuar a sua nomeação, aí você pode buscar o Poder Judiciário, exigindo que a administração faça a sua nomeação. Ah, professor, isso está escrito na Lei 8.112, que é o regulamento federal? Não, não está escrito. O que representa isso? A jurisprudência, o entendimento do Poder Judiciário, reiterado sobre essa matéria. Ou seja, de tanto o Poder Judiciário decidir da mesma forma, foi fixando então o seu posicionamento, a sua jurisprudência.
Geralmente, tá, uma jurisprudência aí, né, tem 15, 20 linhas. O que é uma jurisprudência, gente? É um resumo do acórdão, por exemplo. Nós temos a decisão de primeiro grau, que é uma sentença, né? O interessado pode muito bem recorrer por tribunal. Aí vamos considerar, então, né, que o primeiro instância nós temos sentença, segunda instância nós temos um acórdão. E de tanto esse acórdão, né, ser aplicado, de tantas decisões serem iguais, vai formando, então, a jurisprudência dentro daquele tribunal. A jurisprudência é um resumo desse acórdão. Vamos considerar um acórdão de 10, né, 15 laudas, geralmente, né? Os acórdãos são extensos, bem como também as sentenças, não é isso? Aí você pega, então, essas 10 laudas e resume em 10 linhas. Olha aí, vamos ter, então, a jurisprudência com entendimento do tribunal sobre aquele tema. Gente, de tanto essa jurisprudência ser aplicada, é muito comum ela ser reduzida ainda mais. Aí nós vamos ter o que chamamos de súmula, por exemplo. Aí vamos ter súmula nos tribunais, né? Súmulas nos tribunais de justiça, nos tribunais superiores. Então, o que é a súmula, gente? É um resumo da jurisprudência. O que representava ali 10, 15 linhas, agora vamos ali trabalhar um sistema, ou seja, reduzir, né, esse número de linhas para ali 2, 3 linhas no máximo, que a jurisprudência tem um texto bem pequenininho, viu? Então você vai lembrar na sua prova que a jurisprudência, tá, é uma fonte, sim, do nosso direito administrativo. É muito comum, né, em livro voltado para concurso, ou mesmo livro, né, de uma maneira mais teórica, o autor colocar ali como exemplo algumas jurisprudências, não é verdade? Algumas decisões do Poder Judiciário. Talvez o livro que você esteja estudando tenha aí uma, né, ou várias jurisprudências que o autor coloca para demonstrar para você que aquele tema realmente é cobrado daquela forma que ele está dizendo, né, dentro do Poder Judiciário, tá bom? Aí lembrando, né, de tanto ser utilizada a jurisprudência, ela é resumida e cristalizada, no caso, em súmula. Gente, eu trouxe aqui para a gente trabalhar algumas jurisprudências, né, de vários tribunais, para a gente trabalhar como exemplo. Ó. Por exemplo, súmula número 21 do STF. Ó. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Então, lembre na sua prova, viu, que mesmo aquele servidor que vai ser exonerado, não é isso, em estágio probatório, a administração tem que estabelecer o contraditório e a ampla defesa, que vai se dar através de um processo administrativo. Então, não existe exoneração sumária para quem é reprovado no estágio probatório. Súmula 337 do STJ. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Olha uma súmula agora que eu coloquei do TSE, tá? Para trabalhar como exemplo, ó. O prazo para ajuizamento da representação contra doação de campanha acima do limite legal é de 180 dias, contados da data da diplomação. Então, tem um prazo de 180 dias para questionar, no caso, né, alguma doação de campanha. Súmula número 44 do TRF da 2ª Região. Ó, para propositura de ação de natureza previdenciária, é desnecessário o exaurimento das vias administrativas, ou seja, para propor uma ação envolvendo ali previdência, não precisa, né, esgotar a via administrativa. Tá vendo, gente? É para demonstrar para você que todo tribunal pode criar a sua súmula, que é, no caso, a sintetização do direito, né, sobre aquele determinado tema. No entanto, tem um tribunal específico, que é o STF, que pode criar o que chamamos de súmula vinculante. Então, vamos ter a súmula, vamos dizer assim, comum, só súmula, e vamos ter a súmula vinculante. Qual que é a diferença, hein, gente? A súmula, né, ela não é cogente, ela não é obrigatória.
Agora, quando nós falamos em súmula vinculante, aí é um pouquinho diferente, viu? A súmula vinculante, olha o nome, ela vincula, né? Ela vincula a decisão do administrador público, bem como também a decisão do juiz, tá bom? Que deve sim atender o comando de uma súmula vinculante, ok? Então lembre na sua prova que súmula vinculante, olha o nomezinho, vincula a autoridade administrativa em atender seu conteúdo, bem como também vincula o juiz, tá? O juiz, no caso, a decidir conforme consta, conforme o conteúdo da súmula vinculante. Vamos aqui, gente, e nessa matéria muito importante para a gente, eu trouxe aqui o artigo 103A da Constituição Federal, que diz assim, ó: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão, olha aqui, de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões, vejam só, sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, olha aqui, e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, o artigo 103A autoriza, né, o STF a criar a súmula vinculante e, como eu falei inicialmente, essa súmula vinculante, ela determina como que vai ser, né, como que deverá ser a ação do magistrado, bem como também do administrador público. Gente, a súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, havendo controvérsia entre órgãos do Poder Judiciário ou então órgãos do Judiciário e a administração pública, pode então o STF editar a súmula vinculante para pacificar o tema. Vamos continuando aqui, parágrafo 3º do mesmo artigo. Ó. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, já falamos sobre isso, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, nós já falamos, sim, que até uma exceção, não é isso?, ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, porque a lei regulamenta a questão da seguinte forma: antes, né, do interessado propor ação ao STF, se for de matéria administrativa, tem que esgotar a via administrativa, né, para ser aceita a reclamação. Como se fosse um filtro, tá? Para não ter ali várias reclamações ao STF. Então vamos tentar resolver isso primeiro dentro da administração pública. Não sendo possível, aí sim pode o interessado propor, né, a reclamação. Gente, vamos trabalhar agora algumas súmulas vinculantes sobre matéria administrativa. Vamos lá. Primeiramente, ó, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa. Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Então vamos pela regra primeiro, né? Então vamos considerar que o Tribunal de Contas está avaliando um processo e esse processo gerou um direito ao particular,
Só que, né, o Tribunal de Contas está anulando, por exemplo, o ato que conferiu esse direito. Tá vendo? Então, cabe sim um contraditório e, obviamente, também a ampla defesa. Ok? Perfeito. Agora, vamos à exceção, gente. Olha aqui. Exceto, a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, gente, se for uma concessão inicial de aposentadoria, o Tribunal de Contas não precisa de atender o contraditório e a ampla defesa. Por que isso, gente? Vejam só, nós temos aqui a aposentadoria. Depende da manifestação do órgão ou entidade, né? Ou entidade ao qual o servidor trabalha. Depende também, gente, da manifestação do Tribunal de Contas. Tá vendo? O Tribunal de Contas. Se for, por exemplo, um servidor federal, vai ser manifestação do Tribunal de Contas da União. Se for, por exemplo, um servidor do Distrito Federal, que é o local que nós gravamos nossas aulas, nós vamos ter a manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E aí, no seu estado, a mesma coisa. Gente, a aposentadoria significa ato complexo, ok? Ato complexo. Manifestação do órgão, manifestação do Tribunal de Contas, que vão formar um único ato administrativo, ok? Então, gente, enquanto, né, a aposentadoria ela não for registrada pelo Tribunal de Contas, ainda não cabe o contraditório e a ampla defesa. Só vai caber, sim, o contraditório e a ampla defesa após ali o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Por que isso, gente? É muito comum, né, o servidor requerer a sua aposentadoria e já ser afastado imediatamente de suas funções. E depois, né, de um determinado prazo, a lei não estipula qual prazo, o Tribunal de Contas, né, vai homologar, porque o processo sai agora do órgão ao qual o servidor trabalhava e esse processo vai ser enviado para o Tribunal de Contas. E pode ser que esse, né, processo demore a ser homologado, a ser confirmado, em razão do volume de trabalho, né, de todos os tribunais. Então, gente, nesse período, ainda a aposentadoria não foi registrada pelo Tribunal de Contas, tá vendo? Então, nesse período, não cabe ainda, né, qualquer questionamento sobre a aposentadoria. A partir do momento que o Tribunal de Contas registrar a aposentadoria, aí sim, aí vai caber o contraditório e a ampla defesa, ou seja, o interessado pode questionar o que ele bem entender referente à sua aposentadoria. Aí voltando aqui então, ó, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se, né, o contraditório e a ampla defesa, ó, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Ótimo! Isso aqui é a regra, tá bom? Aí a exceção, salvo a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial, ok? De aposentadoria, reforma ou pensão. E eu trouxe aqui uma decisão do STF que diz assim, ó, vamos lá, ó, deferiu a segurança, abrindo dissidência, que acabou sendo vitoriosa no pleno do STF por entender que, ó, não caberia ao TCU considerar ilegal, promovendo a revisão de pensão anteriormente já registrada, ó, sem assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa aos interessados. Ou seja, se a aposentadoria já foi registrada, tá vendo? Já foi registrada, para o TCU considerar essa aposentadoria posteriormente ilegal, vamos imaginar isso daí, né? Aí sim tem que atender o contraditório e a ampla defesa, ou seja, dar um prazo de defesa, né, ao interessado. Agora, se ainda não foi registrada, não falamos em contraditório e ampla defesa. Outra, gente, súmula vinculante número 5, ó.
a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, olha o detalhe, gente, não ofende a Constituição. Essa súmula é muito cobrada, assim, em prova de concurso, fique bem atento, hein? Então, gente, para, né, o particular, o servidor, apresentar sua defesa num processo administrativo disciplinar, ele não precisa de contratar um advogado, ele pode apresentar sua defesa pessoalmente. Então, o que você vai lembrar na sua prova? Né, a contratação de um defensor, de um advogado, né, representa uma faculdade ao servidor que estiver respondendo um processo administrativo. A falta de defesa técnica não anula de maneira alguma o processo por essa razão. Súmula vinculante número 11. Essa súmula, gente, tem uma relação muito íntima com o princípio da proporcionalidade. Diz assim, ó: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Então, só vai ser lícito, né, a administração pública utilizar algemas se por acaso tiver ali uma resistência de quem está sendo preso, ou então um receio, né, de fuga do preso, ou então o receio ali, né, o perigo à integridade física do próprio preso, ou então de pessoas envolvidas ali naquela situação. Beleza, então só vai poder utilizar a algema dessa forma. Então lembre na sua prova que o uso da algema representa a exceção, tá bom? A regra é não utilizar. Só vai poder utilizar se tiver ali resistência, perigo de fuga. Agora, gente, justificada a excepcionalidade por escrito, então tem que motivar o ato, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então lembre na sua prova, não pode esquecer disso, que o uso de algema representa a exceção, tá vendo? Tem que ser proporcional. Se por acaso tiver ali um perigo, né, para o próprio preso, ou então para as pessoas envolvidas, ou então, né, alguma possibilidade de fuga, aí sim pode o policial, no caso, o agente público, utilizar, né, fazer uso ali das algemas, tá bom? Ok, vamos à próxima súmula vinculante. Súmula vinculante número 13, que proíbe a prática do nepotismo. Olha aqui. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para, olha aqui, o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, olha que viola a Constituição Federal. Então, gente, súmula vinculante número 13 trata aqui da proibição da prática de nepotismo e também do que chamamos de nepotismo cruzado, que na súmula chama de designações recíprocas. Vejam só, gente, a súmula proíbe a nomeação entre parentes até o terceiro grau, também do cônjuge, e também parentes por afinidade, viu? Parentes consanguíneos ou então parentes por afinidade. Aí vejam só, vamos aqui um exemplo, ó. Você está aqui, passou no concurso público, está ocupando um cargo ali de chefia, ok?
Aí você pode ter um assessor, né, para te ajudar, para te auxiliar. Você vai, né, escolher, você é um cargo em comissão, você pode escolher quem você quiser inicialmente, né, ou seja, não precisa de ter nenhum vínculo com a administração pública, quem exerce o cargo em comissão, não precisa ter sido aprovado em concurso. Aí você pensa assim, poxa, eu vou escolher o meu pai para ser meu assessor. Você vai poder escolher o seu pai? Não, porque pai é parente de primeiro grau e a súmula proíbe até o terceiro grau, tá vendo? Aí você pensa assim, eu vou nomear então meu irmão. Você vai poder nomear o irmão? Não, porque irmão é parente de segundo grau. Aí você pensa em nomear o seu sobrinho. Vai poder? Não, porque sobrinho é parente de terceiro grau. Então não pode, tá vendo? Aí você pensa no seu avô, fala assim, vou nomear o meu avô, minha avó. Vai poder? Não, porque avô é parente de segundo grau, tá vendo? Aí você pensa então no seu tio. No seu tio, vai poder nomear o seu tio? Não, tio é parente de terceiro grau. Aí você pensa no seu primo, lá na sua prima, vai poder? Aí não tem problema, porque primo é parente de quarto grau, viu? Não existe esse negócio de primo primeiro, viu, gente? Primo é parente de quarto grau. Também a súmula proíbe a nomeação do cônjuge. Cônjuge não é parente, cônjuge é cônjuge. Aí vejam só, aí você pensa em nomear sua sogra. Vai poder nomear sua sogra? Olha aqui, não, porque sogra é parente de primeiro grau por afinidade. Aí você lembra do seu cunhado. Vai poder nomear o cunhado? Não, porque o cunhado é parente de segundo grau por afinidade, tá vendo? Enteado, vai poder? Não, porque enteado é parente de primeiro grau por afinidade, viu? Então lembre na sua prova que a nomeação para ocupar cargo em comissão ou função de confiança entre parentes, né, de até o terceiro grau, seja ali por afinidade ou então consanguíneos, representa a prática de nepotismo, fere a Constituição Federal de maneira específica, princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa. Lembre disso na sua prova, que cai bastante, tá bom? Ok, gente, vamos parar esse bloco por aqui, meu tempo está esgotando, vamos continuar o outro bloco, ainda trabalhando aqui, né, o tema súmula vinculante. Muito obrigado por enquanto, vamos lá.